Então o tema de hoje é câncer de pulmão, né? Então a primeira coisa, sempre que eu vou falar de uma doença ou de um grupo de doenças, eu gosto de mostrar assim um pouco da anatomia humana. Então a gente está vendo aqui um pulmão, isso obviamente é um desenho, não é uma anatomia real. Eu gosto de desenhos que são desenhos antigos, né? São bastante detalhados. Então a gente vê aqui o coração no meio, que é essa parte aqui, tá? O coração, vale lembrar, ele não fica do lado esquerdo do tórax, ele fica no meio, mas apontado para a esquerda, certo? E você tem um pulmão do lado e um pulmão do outro. Obviamente, como ele aponta para a esquerda, o pulmão esquerdo é um pouquinho menor, porque o coração ocupa esse espaço. E o pulmão direito é um pouquinho maior, né? Aqui uma outra representação, como se a gente abrisse o pulmão e virasse ele de frente, tá? Assim, você está vendo de lado, né? Então, se tiver que o pulmão, aqui o pulmão esquerdo, ele tem só dois lobos, né? Porque o coração ocupa o espaço. E o pulmão direito tem três lobos, certo? Então essa é a anatomia do pulmão quando a gente olha de fora. E aqui é o contrário, você abriu e está olhando por dentro, como se você estivesse no coração, olhando para um lado, olhando para o outro. Você vê que os vasos sanguíneos do pulmão e os linfonodos de defesa, todos ficam nessa região aqui que chama de hilo, que é o miolo ali do pulmão, né? Mal comparando, a gente sempre faz uma comparação com câncer de mama, que muita gente entende mais facilmente. Os linfonodos que defendem a mama ficam na axila, tá? E os linfonodos que defendem o pulmão ficam aqui nessa região que a gente chama o hilo, e mais para dentro é o mediastino, tá? Então é basicamente isso da anatomia que a gente tem que saber para entender um pouco do câncer de pulmão. Eu gosto sempre de mostrar esse slide que eu acho muito educativo, né? Essa é a tomografia de tórax, eu vou explicar aqui porque é importante isso, tá? A gente está vendo uma pessoa deitada e a gente está cortando o corpo da pessoa. Então seria como se a cabeça estivesse para trás do seu computador e os pés estivessem para frente do seu computador, da sua tela. E a gente corta olhando de baixo para cima. Nessa parte de baixo aqui, essa parte branca é a vértebra. Aqui do lado a gente vê as costelas, tá? Aqui na frente essa grande imagem branca aqui no meio do tórax é o coração, o pulmão de um lado para o pulmão do outro, tá? Essa parte preta com vasos sanguíneos é pulmão, tá? E aqui a gente vê esse líquido. Isso aqui é um líquido plejo, chama de derrame pleural. E isso aqui representa o câncer nesse paciente. Nesse mesmo exame a gente consegue ver a causa do câncer. Isso aqui é um maço de cigarro no bolso do paciente. O paciente com câncer de pulmão entrou dentro da máquina de tomografia com um maço de cigarro no bolso. Quer dizer, a causa do câncer, que é fumar, a gente conseguiu ver aqui, curiosamente, no mesmo exame, tá? Então a gente sabe que fumar é o principal causador de câncer de pulmão. 90% das pessoas que têm câncer de pulmão têm um câncer de pulmão porque fumaram ao longo da vida, né? E aí está relacionado com o que a gente chama de carga tabágica. Quanto mais você fuma e quanto mais tempo você fuma, maior é a chance de desenvolver câncer de pulmão. Tá? Não só câncer de pulmão, como todos os outros cânceres de regiões do corpo por onde passa aquela fumaça. Então, obviamente, boca, língua, garganta, traqueia, né? Epiglote, esôfago superior, né? Coisas que a gente não pensa muito, como bexiga, porque a toxina é absorvida pelo sangue e depois ela é filtrada pelo rim e acumula na bexiga. Então, câncer de bexiga é bastante relacionado a cigarro, assim como o câncer de rim, né? Existe câncer de pulmão também não fumante, tá? Uma em cada 10 pessoas que tem câncer de pulmão são não fumantes, mas é uma doença completamente diferente da doença de quem fuma, e a gente vai entender isso mais pra frente da nossa conversa aqui, tá? Vamos passar então o slide. Aqui são outros fatores de risco que ninguém lembra muito, mas só para lembrar que não é só o cigarro, né, que causa câncer de pulmão. Aqui nessa imagem embaixo a gente vê jateamento de areia, que causa silicose, né, quando aquela areia bate no casco, servia para lavar casco de navio, esse tipo de metal e tudo. Quando a areia bate, ela cria sílica, aquela sílica absorve e faz uma inflamação crônica no pulmão e pode dar câncer de pulmão. Hoje isso é proibido no Brasil, certo? Aqui também tem fabricação de freio de automóvel, o asbesto faz isso, né? E telha de amianto, tá? Também é fabricação. Não se preocupe se na sua casa tem telha de amianto, a telha em si não é cancerígena, mas a fabricação dela é cancerígena, tá? E obviamente, se triturar aquela telha, né? Aí o amianto é liberado no ar, tá? Então esses são fatores de risco menores, mas é bom a gente lembrar. Outros fatores, fenóis, essas coisas de gasolina, esses tipos de solventes também são fatores de risco para câncer de pulmão, mas são fatores de risco menor. O principal fator disparado é o tabaco. Tá? Então aqui só algumas imagens para a gente ver, são raios-x de tórax, né? A gente vê aqui o coração seria essa região, aqui vamos olhar de cima, né? Isso aqui é o que a gente chama de derrame pleural, é aquela mesma imagem que a gente vê na tomografia, um líquido que fica entre o pulmão e a caixa torácica por inflamação causada pelo câncer de pulmão. Essa aqui é uma imagem de baixo bem mais nítida, à esquerda aqui, desculpa, à direita do paciente, né? A gente está vendo ele de frente. A gente vê um nódulo bastante grande, esse é um câncer de pulmão. E aqui, curiosamente, a gente vê essas coisas que chamam de espículas, né? Essas que a gente chama de imagem raio de sol.
E é por isso que a primeira descrição do câncer é, assim, o nome câncer vem disso aqui. Que quando os primeiros médicos lá na Grécia Antiga observavam os tumores, eles viam que tinham patas, como as patas do caranguejo, que iam tocando outros órgãos, invadindo. E aqui a gente vê bem essa característica de câncer, né, da pata do caranguejo, né? Aqui outras duas imagens, uma imagem aqui em cima, a setinha preta, um tumor em cima, e aqui o gânglio, tá vendo? O gânglio de defesa já comprometido. Na mama seria a mama e a axila comprometida, aqui seria o tumor, a setinha preta, e a axila, ou não a axila aqui, mas os linfonodos que defendem a setinha branca, tá? E aqui embaixo, isso não é um câncer de pulmão, isso são metástases. São doenças que apareceram em outro lugar e foram para o pulmão. Aqui cabe uma explicação, porque muita gente se confunde com isso e realmente é confuso, tá? Metástase não significa câncer de pulmão, tá? Quando a doença sai do lugar de origem dela e vai para o pulmão, ela cai na corrente sanguínea e aí o sangue leva aquela doença até o pulmão, ela não se transforma num câncer de pulmão, ela segue sendo a doença de origem. Então, por exemplo, a pessoa que tem um câncer de mama e aquela célula caiu no pulmão e fez uma metástase, continua sendo um câncer de mama, só que um câncer de mama que está no pulmão. Os tratamentos não vão ser feitos com medicamentos para câncer de mama. Eles continuam respondendo aos mesmos medicamentos para câncer de mama, mesmo que a doença esteja no pulmão. Mesma coisa, câncer de próstata. Se o câncer de próstata der metástase para o pulmão, continua sendo um câncer de próstata. A gente vai usar remédios contra o câncer de próstata, mas é uma metástase que está no pulmão no câncer de próstata, né? A comparação aqui, mal comparando, né? É tipo assim, um brasileiro que vai morar nos Estados Unidos. Ele continua sendo brasileiro, ele vai continuar falando português, mesmo que ele esteja nos Estados Unidos, certo? Então, metástase não significa que ele adquire características daquela região, ele continua sendo um tumor igual ao tumor que ele era na origem dele, tá? Só está em outro lugar.